modificaram muita coisa nas traduções da Bíblia, né? Mas nós temos a original, nós temos a Bíblia do século XVIII. E aí então você começa a ler a Bíblia do século XVIII e você pergunta, quando lê um salmo original, você vê que Deus que é apresentado justamente nos Salmos, no Antigo Testamento, é um Deus que vai para a justiça mesmo, ele simplesmente faz justiça e não assim aceita realmente as afrontas do povo de Israel. E aí muita gente pode se perguntar, como eu próprio já me perguntei várias vezes lá atrás, né, na minha caminhada na igreja, eu perguntava assim: será que o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento? Porque parece que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mais vingativo, um Deus que pune, um Deus assim que vai para cima mesmo do povo, e parece que realmente o Deus do Novo Testamento é um Deus paz e amor, que fala mais de perdão. Jesus está sempre falando de perdão, Jesus está falando de amor, Jesus está falando de coisas boas, e quando você vê os Salmos, o Senhor está castigando, e Jesus está perdoando, e Deus está castigando, e parecem que são deuses diferentes, como se não fosse o mesmo Deus, ou como se até alguém poderia pensar o Antigo Testamento estivesse errado. Não, eles entenderam tudo errado. Deus é esse que Jesus está falando, não é o anterior. Então, o problema é que isso aí é igreja falsa, não tem nada a ver com a igreja verdadeira. Esse é o grave problema. Porque a igreja falsa, o que eles fazem? Eles colocam lá uma leitura adocicada, na primeira leitura normalmente o Antigo Testamento, no geral adocicado, colocam um salmo que não tenha nada a ver com normalmente o assunto, depois colocam uma segunda leitura que normalmente é um trecho de uma carta dos apóstolos, via de regra São Paulo, mas pega um trechinho também adocicado, e depois coloca um evangelho, só um trechinho também, e o padre, que não tiver doce o suficiente, o padre adocica o resto, né? Essa é a verdade. Eu fiquei aí mais de 20 anos indo na igreja. Olha, eu cheguei a ir à missa praticamente todo dia, em vários períodos. Comecei indo assim todo domingo, né? Como sempre, todo mundo vai. Depois, então, comecei na quinta-feira também. Aí meus filhos eram coroinhas e a gente ia durante a semana. E tinha festa, a gente ia. E você vê que, assim, sempre as homilias eram doces, né? Adocicadas. A gente, naquela época, eu fugia de padre que falasse de política, aquela coisa, né? Sem saber o que era a teologia da libertação, mas notava assim que se falava muito e não se dizia nada, né? Tinha até um padre que uma vez a gente foi na casa dele lá pegar um livro com ele tinha assim, impressionante, né? A sala dele tinha uma estante que era de fora a fora, cheio de livros, pessoa que estudava muito. Então parecia assim que a gente ia ganhar muito por estar na paróquia com ele, mas quando ele falava politicamente correto. E sempre ficou essa dúvida, mas Deus é diferente? Vamos estudar então. Será que são dois deuses diferentes? Tem um Deus que no Novo Testamento é diferente do Antigo? Então, e nós começamos a estudar por assim, inclusive, uma indicação de um bispo bem de idade, já se ele for vivo, hoje ele tem mais de 100 anos, um bispo bem de idade, uma vez ele fazendo uma homilia, ele disse assim: não comecem pelo Antigo Testamento, comecem pelo Evangelho, vai ser mais fácil para quem quer começar a entender a Bíblia. Comece no Novo Testamento, nos 4 Evangelhos, vai ser mais fácil para vocês. E foi o que nós fizemos, montamos um grupo de oração em casa e toda noite a gente estudava um trechinho do Evangelho, daquela Bíblia de capa azul. Trágico, né? Muita coisa lá já não tem nada a ver com a Bíblia do século XVIII. Mas a gente começou a ver que Jesus não era paz e amor bicho. Não era bem assim. A gente começou a perceber que aos domingos, os trechos da Bíblia escolhidos para os domingos são trechos paz e amor bicho, via de regra. São trechos que não comprometem muito, são trechos que não mostram assim. São João, por exemplo, onde Jesus é muito mais efusivo. São João mostra assim Jesus pegando no pé mesmo, ele não perdoa, ele critica, ele devolve, os fariseus vêm derrubá-lo e saem derrubados, tá certo? E é justamente no Evangelho de São João que ele faz lá o famoso chicote de corda, expulsa os mercadores do templo. E são cenas assim que, nossa, aí até assisti uma vez um filme, Evangelho segundo São João, achei que era a maior mentira, falei naquela época, né? Falei, nossa, olha o que eles fizeram, acabaram com Jesus está muito sério, está aí assim combatendo os fariseus e faz o chicotinho de corda que a gente já sabia, mas no meio do filme ficou uma coisa muito mais séria do que quando a gente lê. Nossa! Aí você vai ler o Evangelho justamente de São João, é aquilo mesmo do filme. Exatamente. Jesus era daquele jeito. Misericordioso, piedoso, mas não só isso, justo.
Jesus não veio para brincar, passar a mão na cabeça de ninguém. Jesus veio realmente para ensinar e derrubar a podridão que existia da igreja da época. Jesus veio para denunciar que eles estavam se apossando da igreja de Deus para fazer dinheiro. Justamente isso que eles estavam fazendo, tornar a vida das pessoas impossível. Pegaram 10 mandamentos, transformaram em mais 600 leis. Era impossível cumprir aquilo, o sujeito sempre estava em pecado. Não era possível que a pessoa fosse fiel para cumprir todas as leis dos fariseus, não tinha como. E aí então você vê que não tem nada a ver, você vai batendo e agora, né? A gente que depois então vai estudando mais a Bíblia, né? E agora então isso fica muito claro. Você vai estudar o Antigo Testamento também, você tem que estudar o Antigo Testamento para entender mais o que está acontecendo, quem é o nosso Deus. Porque se você não estudar o Antigo Testamento, você não entende. E quando você começa a estudar o Antigo Testamento, você percebe o quê? Que de verdade é o mesmo Deus. É claro, é o mesmo Deus. O problema é que a falsa igreja está maquiando faz tempo as Escrituras, escolhendo aquelas passaginhas assim, algodão doce, né, pipoquinha doce, aquela coisinha assim adocicada, para não espantar o fiel, para a turma abrir a carteira, pagar o dízimo, né? Participar lá das festas, dar dinheiro para o padre, aquela coisa toda. Mas, na verdade, é só isso, e tirando a religiosidade das pessoas. E não tem nada a ver, porque Jesus, o que ele tem que dizer, ele diz mesmo, e ele não manda recado, ele fala na cara, seja quem for. Por exemplo, tem uma passagem que nós vamos estudar agora no Advento, que ele simplesmente, na liturgia das horas do Advento, do Evangelho de São João, que ele simplesmente, é aquela passagem, né, que vai um dos fariseus lá, me fale o nome agora, conversar com ele à noite escondido, né, e fala, é aquela passagem que Jesus fala, que a pessoa vai ter que nascer de novo, e o fariseu não entende, né, ele não entende. E aí Jesus fala para ele, você é doutor da lei e não entende essas coisas? Dá-lhe uma chamada de atenção, igual ele chama a atenção dos apóstolos também. O Senhor é assim, tem inclusive aquela passagem que ele fala, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Então, é assim, se acostume com o verdadeiro Jesus, com o verdadeiro Deus, porque é com eles que nós queremos passar a eternidade. Não adianta chegar lá achando que está tudo certo, é só misericórdia, porque não é. Tá bom, o Senhor é misericordiosíssimo, mas é justíssimo. Então não adianta a gente achar que vai ser assim, tá tudo certo, passa a mão na cabeça, não é. E nós que somos família Sagrada Face, de nós vai ser exigido muito mais, porque nós fomos chamados pelo nome, escolhidos para estar aqui. Então de nós, que temos cada um uma missão na sua igreja doméstica, será exigido com certeza muito mais. Então, respondendo a pergunta para terminar, são dois deuses diferentes? Não, é o mesmo Deus. O problema é que a gente não está estudando a Bíblia certa e o problema é que nós estamos ouvindo as homilias erradas. Então vamos prestar mais atenção, procurar inclusive os santos e santas, o que eles nos ensinam da Bíblia, para que a gente possa entender melhor, ler as Sagradas Escrituras do século XVIII, para que a gente possa então entender realmente melhor quem é Deus, a palavra de Deus e o que Ele quer de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como você vai seguir os ensinamentos de Jesus se não conhece a verdadeira Bíblia? Não dá. A Bíblia do século XVIII traz a tradução da Vulgata do latim para o português, sem comunismo, sem iluminismo, sem modernismo. O Novo Testamento tem 2 volumes em capa dura, folhas brancas, edição de luxo. Você pode adquirir os 2 volumes ou cada volume em separado, mas corra, porque está acabando e não será relançado. Essa é a última oportunidade de você ter o Novo Testamento em edição de luxo, como ele realmente foi escrito. Os livros estão na loja da TV Nossa Senhora de Fátima, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Está acabando mesmo, gente, sem relançamento, tá bom?